Bora lá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Wendel Alves, mais conhecido agora como Tabu. Ó. Como Tabu? É o primeiro. Mais conhecido agora como Buda Digital. E a gente está aqui para começar oficialmente o primeiro episódio do TabuCast, um podcast que vai olhar para o tabu, não só da sociedade, mas também de várias áreas, de várias profissões, em diversos contextos. E vai dar o que falar isso daí, né? E para introduzir esse podcast para vocês, eu queria ler um pouquinho o que é um tabu, para a gente partir daí, fechou? Tabu é uma proibição social, religiosa ou cultural de algo considerado ofensivo, sagrado ou impuro. A palavra de origem tahitiana refere-se a comportamentos, palavras ou temas que são evitados por um grupo social, muitas vezes por medo de punição ou exclusão dessa própria sociedade, né? O que é considerado tabu pode variar de uma cultura para outra e de uma profissão para outra também, né? E mudar ao longo do tempo. A origem da palavra tabu, ou tapu, vem da linguagem polinésia e originalmente significa algo sagrado, proibido ou impuro. Então aquela sociedade tem uma visão assim muito sagrada, talvez muito impuro. Vamos evitar falar, para não dar polêmica. Vai dar tabu isso daí. E eu queria muito trazer nesse podcast exatamente nesse lugar do que não é dito, não é visto, logo não é trabalhado, não é reconhecido, não é evoluído, né, por não falar sobre essas coisas. E eu sei que pode ser que parece que é uma proposta de trazer polêmica, mas não, e sim de trazer clareza, né? De trazer luz para algo que durante muito tempo só esteve nas sombras, mas está lá e cabe a gente parar de negligenciar isso. Então eu estou aqui oficialmente com uma grande amiga do coração, mentora e mentorada, Milena Rosa, que é, ao meu ver, uma das maiores especialistas em comunicação e posicionamento que eu já conheci nessa terra e me ajudou muito nessa vida, para a gente falar sobre posicionamento com essência, posicionamento real, sobre digital e olhar para os tabus que ainda existem nesse mundo. Agora entendi porque eu fui a primeira. Quem sabe, sabe. A gente já vai começar nessa frequência. Já para determinar o nível, tá? Entendi. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, nesse lugar. É uma honra inaugurar com você esse espaço, porque eu sei que você, assim como eu, gosta desses bastidores, né? Daquilo que muitas das vezes não é visto, não é falado, não está no palco. É evitado, né? É evitado né? Não é tão instagramável algumas Exato. coisas que eu sei que você vai trazer aqui. E é exatamente por isso a importância desse espaço existir. Quantas pessoas que vão assistir esse episódio e os demais que virão e só vão desbloquear porque tabus foram revelados, aquilo que estava oculto, que impedia dessa luz sair, porque a gente sabe, né? Tão proporcional quanto a luz é a sombra. Por isso é tão importante esse espaço. Parabéns por ancorar ele. Arro, gratidão por estar aqui, por topar tudo isso e por me ajudar nos bastidores também, que é muito sagrado. Vamos lá, primeira pergunta que eu queria fazer, já pra gente começar autodeterminando o nível, tá? Fala-se muito hoje sobre essência no digital, né? Levar e trazer a sua essência pro digital. E eu queria fazer uma pergunta pra ti, que é: essência realmente vende, Milena Rosa? Uau! Primeiro eu queria falar sobre a palavra essência. Você trouxe Boa. a palavra tabu. E o que é essência? Vamos pensar numa fragrância, né? Num perfume. Eu quero revelar aquela essência. Essência é aquilo que a gente obtém depois que a gente retira os excessos. Uau, repete pra gente que vai dar um bom corte isso daí. Essência é aquilo que nós obtemos quando nós retiramos o excesso. Uau. Então, se nós fôssemos para uma indústria, por exemplo, né? Eu, inclusive, já atuei em uma, você sabe que eu sou engenheira de formação, e eu quero extrair a essência da lavanda, para que eu possa fazer um óleo essencial, para que eu possa, de fato,
fazer um perfume, enfim, né, uma aplicação medicinal, eu vou fazer o quê? Eu vou depurar, eu vou decantar para que só fique o essencial. O essencial. Nossa. Qual que é o grande desafio quando se fala muito sobre isso, mas se vive pouco sobre isso e eu quero levar isso para o digital? Eu parei para depurar. Eu realmente me permiti passar pelo processo de pressão, extração, para que o ego saísse e para que realmente a essência ficasse. Perfeito. Porque o digital, na minha visão, e você sabe sobre isso como meu mentor, ele é só o megafone. Ele só vai amplificar, ele é um dos canais de comunicação. O que a gente está fazendo aqui hoje é um dos canais de comunicação, mas não o único canal de comunicação do Ender. A questão é que se eu não estou sendo, em essência, nem no offline, você acha que você vai ter culpa para fazer isso no online? Não vai ter. Não vai ter. Tu acabou de... Eu estou gravando esse podcast, o primeiro, dentro do evento Overflow, e espero continuar com isso para as próximas imersões do Overflow. Vou deixar o link aqui embaixo da lista de espera, de aplicação para vocês. E a gente vai ter plateia, então temos uma plateia aqui que está participando do evento. Que É vão a fazer primeira perguntas, vez ao vivo, ao cores. Ao vivo e com plateia, porque a gente já vai... E eu tinha, no conteúdo, eu trouxe sobre como as ideias elas são geradas a partir de colisões de palpite, né? E eu pego tudo, as coisas estão acontecendo, eu pego, ó, isso daqui um dia eu vou olhar para isso de novo. E eu falo para os meus mentorados que para você achar o seu lugar de transbordo, que é essa essência, tu precisa colocar tudo que você é dentro do liquidificador sem tirar nada. Coisas boas, coisas que a gente julga ruim, colocar dentro do liquidificador e bater. E um dia em um conteúdo seu, tu falou assim, só bater no liquidificador não vai resolver. E hoje eu entendi o porquê disso e fez muito sentido, porque você tem que pegar o que bateu e coar. Para ficar só... a quantidade certa. Eu gosto muito de dar o exemplo do gengibre. Eu adoro fazer batidas e sucos. E quando você trouxe esse do liquidificador, eu me recordei muito de quando eu coloquei gengibre em excesso. Gengibre é bom? É ótimo, né? É um ativo digestivo maravilhoso. Mas em excesso ele vai ofuscar todos os outros sabores. Total. E aquilo que poderia te fazer bem possa vir a te fazer... Mal. Ou seja, é pegar tudo que você tem e colocar lá, mas não a mesma dose de tudo. Porque o gengibre ele vai causar muito mais efeito na mesma dose que outras coisas. Exato. Muito bom. E pode ofuscar, né? E pode ofuscar. Pode. Pode ofuscar. E eu vou precisar extrair as cascas, eu vou precisar filtrar aquilo para o que realmente vai dar sabor. Eu vou precisar adoçar na dose certa. Perfeito. E essa equalização, eu acredito que seja o grande desafio. Porque muitas pessoas falam, nossa, mas para eu comunicar a minha essência, então eu vou tirar esse pedaço, eu vou tirar... Não é sobre retirar, é sobre dosar. Para que esteja em harmonia para quem vai se servir de você. Sim, perfeito. Porque comunicação não é sobre você, é através de você. Você vai ser um veículo da mensagem. Você não é a mensagem. Você é um emissor da mensagem. E para que a comunicação aconteça, depende de um emissor. Depende de um receptor, porque se não tem troca, não estou me comunicando. Eu estou só papagaiando, né? É só um monólogo, não é um diálogo. E daí eu preciso levar em contexto quem vai receber. Quem vai receber gosta de mais doce, é mais açúcar ou menos açúcar? Gosta de mais gengibre ou menos? Necessita de que tipo de elementos para que essa mensagem chegue? Se eu não souber dosar isso, eu simplesmente estou querendo colocar tudo no liquidificador, bater como você traz, e vai parecer que eu estou vomitando algo para uma pessoa e querendo que ela entenda o que eu estou falando. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Tá vendo porque eu amo sentar com essa mulher para conversar, gente? Olha só esse nível. Ela literalmente trouxe o processo da comunicação pra gente e trabalhou ponto a ponto de um liquidificador. Maravilhoso. E gratidão, me trouxe muita clareza esse lugar da essência ser a nata, né?
E agora me diz uma coisa, e por que isso faz vender e faz vender mesmo? A venda, na minha experiência, na minha jornada, ela é uma consequência. Perfeito. E esse é o grande desafio. Se você vai para um processo de venda, e quem já trabalhou aqui como, seja social selling, né, seja colocando, batendo a cara, né, para colocar, se você vai com o intuito de vender e não com o intuito de transbordar, de ajudar, você acaba indo na frequência errada. Por que que quando eu estou na minha essência fica mais fácil vender, tá? Por que comunicar a tua real, né, verdade, a tua real comunicação naturalmente vende? Porque de fato você está entregando o melhor suco. O melhor suco. O seu creme de la creme. E daí é gostoso. Daí é gostoso degustar daquilo, entende? É muito interessante isso, porque eu escutei recentemente de algum mentorado meu que, Wendel, você não produz conteúdo toda hora. Você não tá toda hora nos stories, você não tá todo dia postando. E eu falei, realmente não, e eu detesto, não gosto. Eu entendo a consistência e digo isso para os meus mentorados, mas eu prefiro fazer algo no creme de la creme, de quando postar ser muito intencional para as pessoas sentirem essa frequência do outro lado, do que ficar postando por postar e ninguém tá curtindo, gente. É para pensar, tem um rolê, uma linha tênue aí entre você tá postando e a galera não está se conectando. E ok, você vai testar até achar alguma coisa. Sim, cabe tentativa e erro. Mas você precisa analisar os dados. E analisar os dados é parar para ver. Não estão curtindo, não estão interagindo, que é o feedback desse processo da comunicação que você trouxe, né? Exato. Não é sobre engajamento. É sobre essa comunicação que eu estou trazendo, essa mensagem que eu estou traduzindo. Ela tá palatável, ela tá atrativa, ela tá gostosa. Aquilo de fato faz com que realmente haja uma conexão, porque a gente está numa rede social. Uma rede social é um local de conexão. Se a minha comunicação não está gerando conexão, opa, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a gente percebe, só para reforçar, não sei se todo mundo pegou em casa e aqui, processo de comunicação básico, tá? Básico. É básico isso e que a maioria das pessoas não aprenderam. Existe um codificador, existe um emissor, uma mensagem a ser passada, um decodificador, se eu esquecer algum você me fala, e existe o ruído que acontece nessa mensagem sendo passada. Se essa mensagem ela é passada, chega no decodificador, é decodificada, chega na pessoa que vai entender e rolou um feedback e tudo é feedback. Mesmo nada é um feedback. O silêncio é um dos maiores feedbacks que existe, né? A gente fica puto quando alguém não fala, não responde, se cala. É um feedback muito forte. Analisa-se o feedback porque você vai entender se a mensagem foi passada da devida forma. E até se o feedback está vindo de quem você gostaria que desse esse feedback. Sim. Tem muitos conteúdos hoje que eu vejo que viralizam e você tem um curso, né, da frequência viral. Link na descrição. Hashtag recomendo. E eu refleti muito quando eu fui ver o curso. Porque eu fiquei muito pensando sobre o meu trabalho, né? Eu trabalho muito com atendimentos personalizados, high ticket e um público muito seleto. E eu fiquei muito pensando o que seria viral para esse público. Perfeito. Porque não basta eu viralizar se não for para quem eu queira comunicar. Exatamente. E daí eu penso muito na massa que está na internet. Né? E quando eu vejo na massa da internet viralizações do cachorrinho X, sabe? Da polêmica Y, etc., eu muito me questiono se esse é o caminho para o tipo de feedback que eu almejo. Total. Porque quem eu quero que retorne, muitas das vezes não é essa pessoa. E esse é um ponto que eu sempre digo. Né? Eu estou escolhendo o canal certo, o código certo, para que seja decodificado pela pessoa certa, para que gere menos ruído no meu posicionamento, para que se converta em conexões que façam sentido para mim. Porque talvez, gente, nem toda conexão faça sentido.
volta de novo para a frase, fora você encontra dentro. Às vezes a gente sai gritando, falando para os quatro ventos, antes de ter olhado para dentro, de para quem faz sentido falar, né? Para quem faz sentido falar, nós estamos aqui no Overflow e não é um evento para todo mundo. Não é. Não é um evento para todo mundo. E é interessantíssimo isso, porque eu fui fazer, inclusive, por direcionamento e suporte nos bastidores dessa grande mulher que aqui está, eu fui fazer um mapeamento das incongruências. Isso é uma das coisas que, se vocês pararem para fazer hoje, vai mudar o rolê para vocês, que é mapeie as incongruências do seu posicionamento. Essa mulher sentou comigo no Macau e a gente foi desenhando tudo num nível tão absurdo. Vocês terem noção, a gente tem mapeado os lugares onde tem centros budistas, onde tem budas, estátuas, todos no Brasil e no mundo, para o Wendel fazer uma viagem, indo visitar e fazer uma imersão nesse mundo. Porque como que eu vou dizer? Vou ser Buda digital, né? A gente chegou muito nesse questionamento, né? E as palavras têm muito poder, né? Total. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo conta. E daí eu digo assim, tá, vou me posicionar como Buda digital. O primeiro questionamento que eu te fiz, eu falei, tá, e você já adentrou o universo do que é ser Buda? Total. Que locais você frequentou, que ambiências você frequentou, Que experiências vivenciou, que experiências você viveu na carne para que aquilo se configure. Porque essa é a verdadeira jornada do herói. A verdadeira jornada do herói não é uma narrativa de storytelling. Aliás, para as mulheres que estão me assistindo e estão aqui, a narrativa do herói é totalmente diferente da narrativa da heroína. Sim. E da jornada pessoal da heroína. Né? Que muitas vezes não é visto, né? E esse é um dos grandes gaps, ao meu ver, das mulheres que tentam ser grandes players na comunicação e não. Você tem algum conteúdo que a galera possa acessar, Mi? Alguma aula, algum Vou workshop? deixar disponível para você. Deixa no link da bio, fechou. Porque é você. Vamos deixar no link da bio da descrição, porque assim... É totalmente diferente, né? A jornada do herói, a jornada da heroína e a jornada do anti-herói se traduz muito diferente. E uma coisa que eu sempre falo, não é sobre o que você vai escrever numa narrativa, é sobre o que você vivenciou. Na carne para que aquilo se configure e quando você fale, essa palavra tenha eco. O que é uma palavra ter eco? É quando ela é verdade dentro de você. Total. E daí você fala a partir do coração. E é muito legal, porque aqui a gente fala de tabu, né? Eu estou abrindo para vocês uma incongruência no meu posicionamento. Que eu estou olhando para isso, criando todo um planejamento para isso, porque eu conheço de uma forma abrangente, vamos dizer assim, o contexto do Buda, a linha, a história que todo mundo conta, mas não de uma forma profunda. Não significa que eu vou vir e trazer e só falar de budismo agora ou coisa do tipo. Não é sobre isso. Mas é eu ter experienciado, vivido, entendido aquilo de um outro lugar. E olha que interessante. Eu já vendo muito bem como Buda digital. Eu já tenho um posicionamento ali. A tua essência já traz isso. Porque quando a gente fez essa extração, era você. Total. Né? A frequência que você passa, a calma que você transmite, a serenidade que você traz. Para coléricas caóticas como eu. Surtarem um pouco. Tem que ter um Buda aberto para não surtar no digital. Só que daí a gente foi olhar para outros pontos. E eu achei muito legal o seguinte, olha que interessante isso. Se nessa camada, olha o overflow que já acontece. E nas próximas? Então, cada oitava que você der, cada vez que você passar por essa jornada do herói, cada vez que você se dispor, é um novo posicionamento muito mais magnético, muito mais atrativo, porque você vivenciou. Agora, é qualquer jornada? De qualquer jeito? Não é. Não é. E a gente lidar com o tabu também de olhar para todos os lados de um lugar de consciência mesmo. Eu não tenho isso integrado ainda, vou buscar fazer, porque eu fui mapear, entender isso. E tá tudo bem. Não precisa estar perfeito para começar. Tá tudo bem, ainda assim estou fazendo. E tem gente que não, mas eu não vou fazer, eu não entendo, aí já quer se especializar, aí já se perde nisso. Formações, então eu preciso fazer aquele curso, aí eu preciso dessa formação, daquele retiro, daquela viagem, depois eu comunico. Totalmente.
Me lembrou agora a frase do Cortella sobre capricho, né? É fazer... como é? Tu lembra? É fazer... Excelência é fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Exatamente. E eu gosto muito dessa frase, eu sou apaixonada por aquele gordinho. Porque... Eu ia falar, mas não tá mais gordo, mas é o Clóvis de Barros. É o Clóvis. Porque eu aprendi a duras penas, Wendel, com 2 burnouts, a diferença entre dar o meu melhor e o meu máximo. Uhum. E o digital, muitas das vezes, para quem está nos assistindo, tem exigido o máximo das pessoas, né? O que é dar o nosso melhor? É realmente você está fazendo o teu melhor como Buda Digital. Nas condições que tem. Nas condições que você tem, enquanto você ainda não deu o próximo passo para fazer melhor ainda. E reconheço as condições que não tem. Eu acho que a treta tá aí. Em não reconhecer que tá tudo bem você não ter essas condições ainda. Olha o tabu disso. É? De eu como mentor da porra toda, porque você é um puta mentor. Eu acho não. Falar Idem. assim... Semelhante atrás semelhante. Eu ainda não tô perfeito. E dizer isso nas câmeras, na frente de quem pagou para estar aqui, é falar, não tô perfeito. Quantas das vezes você vê um posicionamento... Sim. Tô perfeitinho. Olha aqui, olha só que perfeição, né? E não tô perfeito. Só que também tomar muito cuidado, e isso eu já falhei bastante, por isso burnoutei, que é sobre o nosso máximo. E a Fernanda Ock, que é uma grande mestra para mim, ela fala que o nosso máximo é um passo do nosso mínimo. Uau! Nossa! Porque quando você está dando o teu máximo no esforço, entregando todas as horas, eu já trabalhei 16 horas por dia, bem Faria Limer mesmo, assim. Eu estava a um passo de não conseguir entregar mais nada. Nossa! E quantas pessoas não estão nesse lugar, né? E fui pro nada. E talvez você está assistindo e esse teu posicionamento forçado, esse processo de você ainda não ter parado para resgatar a tua essência, para fazer o teu melhor e não o teu máximo, você está aqui a um passinho do teu mínimo. E muitas das vezes eu já vi pessoas que tiveram ao meu lado, que burnoutaram, que chegaram nesse mínimo e não tinham rede de apoio para voltar para o teu melhor. E desistiram. Então, eu flopei no lançamento e desisti. Né? Eu comecei um projeto e dei o meu máximo, não consegui chegar no meu melhor, né? Fiquei só no esforço e desisti. Quantas mensagens estão engavetadas por isso, sabe? Por não parar para você falar, tá, eu vou sentar perfeito, eu vou dar o meu melhor, mas não o meu máximo. Você me lembrou uma passagem da minha própria vida, que quando eu ajudei o Fê a montar a Cia Makers, eu era muito jovem, eu não era formado ainda, e a gente foi se embestar, 2 doidos, de fazer uma escola de inovação para falar, ditar e trazer inovação e criatividade para o mundo corporativo. Bem desafiador, né? Não tinha nada para fazer da vida, falou, vamos arrumar esse perrengue aqui. Tem pouco problema, né? E para mim foi dobrado num sentido de eu não entendia tudo que ele entendia. Ele já tinha uma expertise de psicólogo, de RH, né, fazendo um mestrado em inovação, então ele trazia a bagagem e eu trazia toda a expertise escola, educação, lançamento, digital. E eu estava fazendo isso a partir de um tema que eu não fazia ideia, de um mundo que eu desconhecia, e eu topei encarar esse desafio. E eu lembro que eu e o Felipe teve uma conversa, porque eu era estagiário na empresa que eu mesmo estava ajudando a fundar. Eu vivi grandes processos de ego, grandes processos de ego nessa época. O Felipe me ajudou demais. Eu lembro que teve um dia que ele me deu um feedback com base nesse livro aqui, ó, Escola dos Deuses. Vou deixar o link na bio para vocês, porque é um livro que eu sempre vou indicar. Vou até ler algumas frases assim. E o Felipe estava me dando um feedback. Olha só que interessante. Ele estava me dando um feedback sobre visão sistêmica. É sagrado ter visão sistêmica. Quem aqui conhece ou já ouviu falar de visão sistêmica? Quem aplica? Negócios sistêmicos, visão sistêmica. A visão sistêmica pensa assim,
você olhar para uma coisa num nível de detalhe tão absurdo a ponto de não deixar passar nada. Nada. E o Felipe me ensinou isso. De um lugar muito profundo, assim. A gente fazia questão, e eu te vi fazendo muito isso já também, a gente fazia questão de descer e comprar coisinha por coisinha do coffee break da galera. E a gente pensava no mínimo, do mínimo, do mínimo detalhe do que a pessoa ia sentir sobre aquilo. E a gente fazia um scanner em tudo, assim, ó. E eu faço até hoje naturalmente. E eu te vejo fazendo. Dá pra sentir quem tem visão sistêmica, não deixa passar nada. Eu gosto muito dessa palavra porque eu aprendi visão sistêmica na engenharia. Na engenharia tem uma disciplina, né? Eu fiz engenharia ambiental, que é uma análise ambiental, né? do sistema. Uhum. E tinha uma disciplina que chamava Geoecologia da Paisagem. Vou filosofar aqui um pouco agora. Vamos. O que a geoecologia da paisagem traz, né? É até uma ciência cubana, né? Que o que tem naquela água, na foz daquele rio, certo? Ou seja, a qualidade daquela água, os elementos daquela água, é fruto de toda a paisagem, de todos os elementos que compõem aquela bacia. Uhum. Ou seja, tudo que está ao redor dela, que de fato, né, aquela água cai, como o morro que a gente está avistando aqui, toda a água que cai lá, o que tem naquele solo, se é plantação, se é cidade, o que existe, vai culminar para aquele mesmo ponto focal onde a gente vai coletar aquela água. Mi, por que você está falando isso dos negócios? Né? Água, sistemicamente, agora, segundo Bert Hellinger, né, é vida, é prosperidade, é abundância. Dinheiro, né, tanto que a gente fala liquidez, lucro líquido, certo? Né? Nas leis biológicas a gente vai falar, se você está tendo conflito de líquidos, o que isso diz sobre a sua prosperidade. As más águas, as águas estão paradas, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. E quando eu caí nessa parte de autoconhecimento, que me recordou muito dessa sabedoria, né, da engenharia, me veio muito sobre isso que você trouxe, né? O que compõe cada elemento dessa paisagem, por menor que seja, interfere na qualidade daquela água. Uhum. Ou seja, cada detalhe do meu negócio que compõe essa paisagem, esse todo, se eu não parar para descer e ir lá ver o que está acontecendo, a água que eu vou coletar pode estar adulterada ou não. Total. E é importante num nível de não negligenciar nada, né? Nada. Nessa época eu lembro que o Felipe, quando ele me deu esse feedback, foi um feedback de um lugar que eu tinha falhado, tá? Uhum. Foi um feedback bem forte pra mim. Eu voltei pra casa fazendo um processo de limpeza. Eu cheguei em casa passando mal nesse dia, vomitando. E eu sabia que eu estava vivendo uma integração pra entender na pele visão sistêmica. É extraordinário, eu vou trazer o Felipe aqui para trocar um dia no podcast. É extraordinário porque eu voltei outro Wendel. Eu era outra pessoa depois que eu tinha integrado o que é visão sistêmica. E daí pensando nisso para comunicação e posicionamento, né? Eu escuto muito das minhas mentoradas, e a gente já teve vários DRs sobre isso, né? Sobre os detalhes que importam. Os detalhes que importam. E pode parecer banal, mas em comunicação, cada detalhe importa e configura um posicionamento totalmente diferente. Uhum. E muitas das vezes a pessoa vai falar, nossa, mas a mensagem já está ok. É só uma palavra nessa LP, é só uma palavra nessa legenda, é só um batom ou não. Não é só. Uhum. É que cada detalhe vai compor essa paisagem que vai afetar totalmente a forma como você está posicionando. Existe um termo, eu lancei um psicólogo, o Ronaldo Coelho, muito brabão também, e eu aprendi muito com ele, porque ele traz o estudo, ensina a galera sobre análise do discurso na clínica psicanalítica. Legal. E é muito forte, muito profundo, porque basicamente ensina ao observar e entender o dito além do dito. Além do dito. E é isso que eu passei a aplicar muito nas minhas páginas, nas minhas comunicações, que a galera fala assim, ó, isso daí é além de marketing digital, hein? Porque a galera pega essa essência além, né? E dá para aplicar muito isso na escolha das palavras. Né? Exato, e eu vejo isso hoje sendo feito de uma forma muito equivocada. Eu
amo inteligência artificial, né? Como ela facilita a nossa vida e como de fato veio para a gente poder evoluir muito mais rápido, porque esse planeta necessita desse movimento. Só que quantas das vezes você simplesmente só aceita? Só pega. Só dá Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Será que você não está copiando um posicionamento? Será que você não está acreditando numa copy pronta de uma IA? Será que você não está parando para olhar para os detalhes? E é exatamente isso que está te impedindo de estar posicionado onde você poderia estar, de estar de fato tocando o coração das pessoas que você poderia estar tocando, porque simplesmente você deu Ctrl+C, Ctrl+V. Eu gosto de simplificar muito tudo que eu trago para os mentorados, então vou simplificar para vocês sobre o que a gente está falando aqui, que é, caso vocês não tenham pegado ainda, mas eu sei que já pegaram. E comenta aí se pegou, chegou até aqui e pegou tudo isso. Mas eu gosto de resumir e virou processo na Tabu Digital, que é assim, vamos dar zoom. Vamos dar zoom veio de eu perceber que eu, como um cara estrategista, eu vivia muito no zoom out. E só aí, olhando por cima, né? Só olhando por cima. E quando eu fico nessa postura, eu deixo de dar zoom in, aí dá erro, aí erra, aí coisa passa. E aí a gente criou esse processo de vamos dar zoom em X coisa. Então, uma vez no dia, o que precisa de zoom hoje? O que precisa de visão sistêmica hoje? E hoje, para resumir mais ainda esse dar zoom, eu falo, se você puder, faça tudo no amor e na presença. Se não der para fazer e der para deixar para amanhã, para fazer amanhã, no amor e na presença, é melhor deixar para amanhã. Tem coisa que não vai dar, precisa fazer hoje, vai ter que ir do jeito que vai. Mas se der para fazer no amor e na presença, hoje ou amanhã, faz. Não tô conseguindo fazer isso agora no amor e na presença, troca. Provavelmente a sua mente, seu coração tá em outra coisa, em outra demanda. Vai lá, direciona para isso. Eu brinco Brinco não, mega verdade. Um dos maiores problemas das empresas hoje são pessoas certas nos lugares errados, né? E eu acredito que isso acontece para as tarefas também. São as tarefas certas nos momentos errados. Exato. Quando eu vivi esse processo, voltando aqui, né, com o Fê, da visão sistêmica, eu falei para ele, Fê, eu vou entrar numa jornada e eu vou ficar muito bom em inovação, em metodologias inovativas. Eu vou dar palestra, eu vou ser reconhecido e tudo mais. E eu vou me formar, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer pós. E um dia, me lembra para eu parar? Eu falei isso pro Felipe, há muitos anos atrás. E aí teve um dia que eu liguei pro Felipe, e eu lembro até hoje que eu tava no quarto de casa e eu liguei pra ele pra dar uma mega novidade, porque eu tinha fechado um dos maiores projetos que a gente já teve na empresa, assim. Um mega projeto, numa mega marca. E eu liguei pra ele pra dar essa notícia, e aí ele falou a seguinte frase pra mim, foi um mega gatilho, inclusive. Wendel, você já alcançou, você já é. Já pode parar. Já pode parar. Naquele momento, eu comecei a chorar. Eu sentei na minha cama, comecei a chorar, e me passou um filme do estagiário da própria empresa para um cara mega referência num segmento, com formação, com pós-graduação, com várias palestras, vários cases. E foi muito louco, porque aí, amarrando no que você trouxe, ter alguém para te dizer, para te lembrar, tu já é. Para te recordar dos teus pontos cegos, para, sabe, alguém que realmente tá olhando para pontos que você não vai dar conta de olhar sozinho, e para te recordar. Acho que uma das funções que você está trazendo do Felipe é recordar, né? Eu faço muito avaliação pré e pós. Bom. Né? Então, quando alguém chega até mim, a gente faz aquele diagnóstico, aquele zoom que você diz, e depois a gente vai fazer um novo zoom. E é muito engraçado. Isso na consultoria de imagem acontecia muito. A mulher, quando ela já estava num novo patamar de posicionamento e imagem, ela não se recordava de quando ela tinha sido, e naquele lugar ela já estava querendo ser outra coisa. E é normal, né? Você subiu um degrau de uma escada, você já avista o próximo. Você subiu mais um degrau de uma escada, você avista o próximo. Só que muitas das vezes você esquece de onde você veio. Exatamente. E daí você está sempre com a sensação da parte que falta.
Só que você já é muitas das coisas que você sonhou um dia. Então, para quem está assistindo, pode estar falando, nossa, então tem muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para trabalhar na minha comunicação, no meu posicionamento. Sim, essa é a jornada da vida. Só que você já parou para pensar de quando você começou? Onde postar um stories era difícil, onde fazer um post era um desafio, onde gravar uma live você travava? Tá, agora você já grava, agora você já faz. Agora você já tem X mil seguidores. Tá, ainda existem partes a lapidar, mas você já conquistou tanto. Será que você reconhece essa parte? Você desfruta tudo isso, Você desfruta, você reconhece a tua jornada do herói, a tua jornada da heroína. Você senta nessa cadeira. Porque às vezes reconhecer é ter que reconhecer que já foi estagiário na própria empresa. E não é tão simples assim. Foi um processo. É reconhecer que burnoutou e que deu ruim. E que faliu. E que não era bonito desse jeito. Eu fui fazer um antes e depois, estava naquela vibe do, como é que é? Primeiro faz, depois melhora? Era alguma trend assim, era alguma coisa assim. E daí eu fui fazer e teve fotos que eu não dei conta de falar, primeiro faz, depois melhora. Porque eu primeiro precisava me lembrar de como que eu fazia. Quando não tinha recurso, quando, né? E olhar para quem você já foi, talvez seja o maior desafio. Porque postar como você é hoje até que é fácil, né? O Wendel aqui, do Oca, com essa vista, Buda digital. Essa né? plateia maravilhosa. Mentorado de uma galera foda. Galera em casa assistindo. De uma galera foda. Puta, fácil de dizer quem eu sou agora. Subir ontem no palco e falar que andou de busão não é simples. Isso é pra poucos. Reconhecer que faltou aquilo que você queria para dar pro teu filho, isso é pra poucos. Isso é só para quem banca a jornada. E daí bancar a jornada é bancar antes e depois, não é só depois. Depois é fácil. E esse é um grande ponto que a gente trouxe lá do começo do podcast, né? O que é a essência? É lembrar da onde você veio e que você conseguiu extrair o melhor. Integrar isso, né? Mas para dizer que extraiu o melhor, você vai reconhecer todas as partes que você teve que deixar. Não cabe reprimir nada, né? Nada. Né? E que quem esteja assistindo possa entender que para que essa essência se revele, você vai recordar de todas as partes. E todas fazem parte. Todas fazem parte. De quem você é agora. Todas partes fazem partes de quem você é agora. Olha só. Vamos abrir para uma pergunta pra galera? Bora. Faz barulho aí, só pra galera de casa saber que realmente tem um pessoal. Boa! Não estamos sozinhos! Não estamos sozinhos, jamais. Alguém tem alguma pergunta, galera? Pra Milena, pro Wendel? Como que tá o processo pra vocês aí? Tem microfone pra ela, Sérgio? Ali, ó. Fala o nome, por favor, pra galera de casa saber. E como que a gente pode não temer mostrar lados nossos que às vezes soam incongruentes com a nossa profissão? Amei a pergunta. Perfeito. Eu vou te dizer de um espaço de quem já fez errado. Eu aprendi que o digital não é um lugar para você sangrar em tanque de tubarão. Quando a gente vai no digital, e é um megafone mesmo, a gente está gritando algo, certo? Se essa parte que você vai contar dos seus bastidores, do que você viveu lá atrás, ainda sangra, não fala. Só fala quando virar cicatriz. Porque quando vira cicatriz, você mostra, você passa a mão e não dói. Mas se ainda sangrar, mesmo que seja só um pouquinho, espera cicatrizar. Eu já revelei bastidores de jeitos inconscientes e daí eu sangrei perto de quem podia me ferir. E daí se você já tá sangrando e alguém vem, às vezes você não sustenta. Então olha muito para esse seu bastidor, para esse seu começo de jornada e fala qual parte eu vou falar rindo. Eu vou falar dando piada. Imagina, amigo, você lembra que... Eu lá interpretando. Sério? Fala. Aquilo ainda é um pouco indigesto, guarda, daqui a pouco você vai falar. Na próxima oitava que você viver, você vai dar conta de falar, sabe? Então cuida disso.
Esse é um ponto importante. Eu amo quando as palavras se fazem desnecessárias, né? Isso é comunicação. Isso é comunicação. Coisa linda. Mais alguém tem alguma pergunta, galera? Alguém? Não? Então vamos seguir. Mi, hoje o que você faz e como faz? Pra galera de casa saber. Hoje eu tenho uma confraria que se chama Confraria da Cura, que na minha jornada empreender foi o maior ato de cura que eu poderia fazer. A hora que você se expõe, que você vende, que você bota a cara, que você vai pro digital, aquilo revela bastidores que só quem tá na trincheira sabe do que eu tô falando. Uhum. E através da confraria, eu estruturo negócios conscientes que também vão levar a cura para o mundo. Entre eles o Buda, entre eles pessoas incríveis. E hoje é esse o meu maior servir, né? De fato, levar isso. Além dele, surgiu um projeto que você fez parte, que é o Mulheres Reais, Homens Reais, que é de fato trazer esses bastidores de uma outra forma, né? E daí a gente vai falar de síndrome da impostora, de todos esses backgrounds, para de fato trazer uma comunicação de um outro espaço. Eu acredito realmente que um dos maiores tabus e desafios da humanidade está na comunicação. Se a gente conseguir, a gente cresce e aprende a falar, mas não aprende a escutar, né? E aí esse processo que a gente trouxe, que é cíclico da comunicação aqui, ó, ela concordou. Esse processo, ele não... A Siri quer participar do podcast. Ele não... Se ele não acontece, é o que tem. É onde há guerra, é onde há problemas, é onde há uma série de desafios que a gente tem na humanidade. E eu vejo esse como um tema muito sagrado mesmo, que cabe levar mais para as pessoas, principalmente para elas aprenderem a se escutar, entender os seus próprios feedbacks, né? Se perceber na comunicação que rola diariamente com a gente mesmo. E é um constante, incansável processo de auto-observação. Só de se auto-observar, como eu estou me comunicando, como eu estou reagindo às coisas. Eu estava comentando com o pessoal hoje o quanto eu reajo de uma forma com barulhos, assim, é instantâneo, né? Por conta do meu perfil. Se eu sentir alguma coisa, se alguém falou alguma coisa, já, é instantâneo. E aí eu fui estudar isso, fui entender você vai olhar para o Enneagrama, você vai olhar para o desenho humano, você vai entender, né, alguns comportamentos ali. A Milena é diferente. A Milena, na hora, ela sabe, ela sente, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente olha, né, por isso que eu acredito muito nessa jornada de cura, né? Quando chega alguém, eu falo que a comunicação, ela só vai me trazer o raio-x. É como se a gente estivesse passando, assim, uma ultrassonografia em você para ver, de fato, o que a gente precisa olhar. Sim. Né? E daí eu falo que o CNPJ nada mais é do que o veículo que a gente vai utilizar para olhar para os bastidores, porque esse posicionamento, essa fala, ela vem de um posicionamento interno, de uma fala interna. E é essa dança que é bonita, né, Wendel? Total. Então, quando chega alguém, eu falo, cada um é único. Cada um é único. Você vai reagir de um jeito, eu vou reagir de outro. Cada uma tem uma configuração. E eu acho que isso que é o mais da hora, assim, que é o mais massa. Porque cada pessoa que chega, ela tem uma essência, ela tem uma forma de se comunicar, ela tem uma mensagem que ela carrega. E trazer isso à tona, estruturar isso, extrair isso, é o que me dá mais prazer, assim, de fazer. É gostoso de ver. Eu tô aqui no seu evento e meu coração tá vibrando, porque ver esses 9 meses acontecer, literalmente falando, ver isso se revelar, ver as pessoas que você atraiu, porque você se permitiu passar pelo processo de alta temperatura e pressão para extrair essa essência, para revelar, para estar gravando podcast, né, para o Sérgio estar aqui, para todo mundo estar aqui. É o que eu vejo acontecer ano a ano e que mais pessoas possam viver, sabe? Acho que o que eu vivo com você hoje é a missão de levar essa confraria que ocorreu muito no 1 a 1 para que mais pessoas possam viver, né? Para que o Mulheres Reais não atinjam só as mulheres que sentam para tomar café comigo, né? E passar por uma sessão individual, mas que possa chegar para um número maior de pessoas, né?
E acho que eu e você temos muito essa missão, né? Chegou o fim das eras dos negócios que adoecem pessoas, que burnoutam pessoas, mas chegou a era dos negócios que curam, que levam mensagens que curam. Acho que é isso que a gente veio para fazer. Uau, perfeito. Pergunta? Eu gosto quando você traz assim, o transbordo compartilhar, ele não precisa ser um a um, ele pode ser em grupo. E ontem tu falou isso, assentou no meu coração, agora tu falou isso, assentou no meu coração. Existe algum bloqueio consciente ou inconsciente do mentor, do expert, fazer a sua transformação no um a um? Qual que é o salto quântico para ele levar esse transbordo para o grupo? Porque isso tem muito a ver com escala, que é a coisa mais importante, na minha opinião. Como fazer essa junção, ao invés de ser um a um, por causa de uma rigidez, um controle, levar isso para um grupo, que é muito melhor, óbvio. Eu vou te falar do meu ego. E acho que o Wendel pode dar outra opinião, pode ser divergente. Tranquilo. Quando eu te atendo um a um, tem a minha assinatura. E tem uma parte do ego que é muito gostosa quando você é mentora individual, é consultora individual, é médica, né, tal. Quando você atende um a um, a pessoa vira e fala assim, obrigada porque você me ajudou. Quando você transforma isso num método e outras pessoas podem replicá-lo, não é mais sobre a Milena, é sobre o método. É a hora que realmente é sobre a mensagem e não é mais sobre mim. Eu perco o controle. Você trouxe a palavra exata, controle. Quando a mensagem ela vem pura e ela se transforma em método, e como eu estruturo métodos, eu sei do que eu tô falando, e ela porque eu vejo as pessoas sangrarem nesse lugar, porque também foi o meu lugar de sangria, que era a hora que tira a Milena e fica a mensagem. O que fica? Entende? Tira a Débora e fica o método, a mensagem, o que você carrega, o que fica. Entende? E nessa hora, se você não tem alguém para te dar suporte nesses bastidores, porque o teu ego vai gritar, você tem uma grande chance de não soltar o processo. Entende? Parece que nessa transição, assim, porque é uma ponte. É uma ponte. E sabe o que é mais gostoso quando você termina de passar por ela? É que fica muito maior. O gostoso de quando você de fato passa por essa jornada, porque é um vale, né? Você passa por esse vale e você olha, a vista é muito melhor e mais gostosa. Né? Eu tô aqui. E tô testemunhando esse método acontecendo aqui, ó. O Wendel tá aqui. Vivendo, servir, administrar, encantar, comunicar na excelência. Na excelência. Na excelência. Ele viveu a jornada inteira. Porque ele se permitiu. E daí eu olho e falo, isso aqui pra mim, vocês aqui, cada pessoa que ele filma nos stories, do tipo, chegou uma mentorada nova, entende? Por quê? Porque é semente plantada, não é mais a minha árvore. Semente plantada. E vai frutificar muito mais. Só que é uma despedida dessa camada. Né? Aí outro erro que eu vejo, nessa hora, não ser uma extração de método. Ser a pessoa querendo que outras pessoas vivam a jornada dela. E eu falo isso agora com muito cuidado, para você que quer se comunicar, se posicionar e escalar, tome muito cuidado se te contaram, porque tinham me contado no passado, que ter um método é nada mais do que mapear a tua jornada e replicar a tua jornada, ensinar a tua jornada, certo? Isso não é método. Isso não... Gente, isso é muito sério. Eu tô falando aqui como alguém que viveu metodologia científica. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado, dei aula de método científico. Método não é algo que funciona para uma pessoa. Entende? Método é através daquilo que funcionou para o Wendel, o que eu extraio disso que serve num campo amostral, primeiro menor, como a gente está vendo aqui, eu testo e valido
E daí eu lapido para virar um método certificado. Então, ok, vou pegar o meu caso, tá? O desenho humano me serviu, o Enneagrama me serviu, eu posso pegar várias ferramentas que me ajudaram a ser quem eu sou, certo? Vou fazer uma primeira extração. Vou ter um campo amostral de no mínimo N igual a 20, quem entende de estatística sabe do que eu estou falando. Se funcionar com mais 20 pessoas, eu tenho uma pista de um método. Ainda não é método. Existe uma jornada de extração. Por isso, quando uma pessoa ela simplesmente detalha o que ela fez e quer descer goela abaixo no outro, você vê muitos casos de insucesso, cases e cases de reclamação. Aquela pessoa falou que era mentora e não me ajudou. Aquela pessoa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque simplesmente a pessoa pega, acha que é por 3 tripés, que é o que falam muitas das vezes, contato, história e vai transformar a vida do outro. Não vai. Não vai. Isso não é um método que gera, saio do ponto A, vou para o ponto B. Entende? Mi, mas por que quando eu atendo individualmente isso funciona? Porque no 1 a 1 você não faz assim. Você customiza, 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 customiza. Não é método. É empírico. E empirismo funciona desde que o mundo é mundo. Mas é empírico. Mas tem alunos que têm que passar por aqueles pilares para viver a transformação do outro lado. Agora, quais são esses que realmente são pilares? Vamos pensar na estrutura desse prédio? Estamos num prédio, certo? Estamos no 3º andar. Quando eu defino onde são os pilares de um prédio, eu não mudo eles de lugar, eles não são paredes. Se a gente fosse reformar o Oca, nós estamos aqui no Oca em Floripa. Eu posso quebrar as paredes que eu quiser, eu posso, tira vidro, põe vidro, abre aqui, fecha daqui, mas eu não mudo o pilar. Porque pilar sustenta um método. Um método, ele tem pilares estruturados. Conforme eu evoluo, eu posso mudar uma parede de lugar, comprar um sofá novo, dar uma pintada de uma cor diferente, mudar a parede. Mas pilar não. Pilar é a essência extraída do teu método de transformação. Esse pilar, ele não é técnico? Ou ele é? Pode ou não ser. Depende. Depende. Se uma ferramenta foi um pilar essencial de transformação, ela é uma técnica que pode ser sim, cerne raiz para a tua jornada, entende? Mas não necessariamente. Normalmente, agora eu vou dar uma geral, bem geral mesmo, os pilares são princípios inegociáveis. Ser, expandir, transbordar. Entende? Normalmente vem desse espaço. Tá? Quer dizer algo sobre isso? Eu achei que perfeito, perfeito, perfeito. A única coisa que eu quero dizer é que para tudo na sua vida e vai desenhar o seu método com essa mulher, entendeu? Vou deixar meu link aqui embaixo. Deixa o link ali embaixo, porque assim, gente, é de outro nível, dá pra ver, dá pra sentir, né? E não é à toa que eu faço questão de ter a Milena me ajudando a olhar para os meus bastidores. Hoje e não é à toa que eu quero ele olhando pro meu pau. Tá. E hoje eu tenho mentores em cada uma das vertentes, faço questão, porque me faz ir muito mais rápido, muito mais rápido. Esse é um ponto que é bem importante, né? Eu tava brincando aqui e é muito real, né? Que bom poder estar nos seus bastidores, mas também que bom poder te ter nos meus bastidores. Sim. Porque o fato de, por exemplo, eu ser excelente na extração de método não significa que eu seja excelente numa estrutura digital. Sim. E daí trazer pessoas para facilitar essa jornada faz com que a escala, que foi a pergunta dela, seja muito mais rápido. Seja muito mais rápido. Né? Olhar para essa estrutura. Mi, se você fosse deixar um único ensinamento para a humanidade hoje que você teve na vida, assim, qual seria o ensinamento? Se a vida é uma escola e os relacionamentos são a universidade, empreender a pós-graduação. E não tem como empreender sem você se tornar PhD de si mesma. Uau! Uau! Palmas! Seu arroba, Mi, pra galera? @Milena Rosa Lozano ou @Confraria da Cura.
Esse foi mais um TabuCast e eu quero te agradecer e agradecer todo mundo que está em casa, do meu Buda pro seu.